Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estar falando então dentro da disciplina de construções rurais. Antes de mais nada, sou a professora mestre Ana Carolina Silvério. Nós vamos estar falando então sobre algumas inovações, tá? Especificamente na área das construções rurais. Então trouxe vários elementos que são considerados aí como inovações na área de construções rurais. Lembrando mais uma vez que esses elementos não são os únicos, tá? Sempre eu trago para vocês alguns exemplos que eu considero os mais importantes. Mas é sempre relevante, sempre importante que vocês conheçam aí, busquem outras fontes aí que complementam o que eu passo aí, tá? Outra coisa também que eu acho bastante relevante é aprimorar o conhecimento em cada um dos exemplos que eu trago, independente da situação, tá? Que no caso nós estamos falando de inovação. Mas eu sempre recomendo que vocês consigam aperfeiçoar esse conhecimento, né? E complementar com outros que estejam atrelados aí com os assuntos. Bom, dito isso, vamos falar então sobre o primeiro tópico, o primeiro elemento que eu trago aqui como inovação na área de construção rural. Esse primeiro elemento é o que a gente chama de biodigestor. Bom, percebam que vocês vão perceber a partir de agora que para cada um dos elementos eu vou sempre falar sobre o que é esse elemento, né? Então a gente vai procurar frisar o que é e quais as características principais, né? No sentido de que entender a importância que tem cada um desses elementos a nível de inovação neste caso, tá? Voltado para a área rural, de construções rurais. Bom, basicamente então, pessoal, o que é um biodigestor? Tô falando aqui que é um biodigestor, te pintou a curiosidade, né? Às vezes você foi procurar já que é um biodigestor, né? Mas antes de você complementar aí esse conhecimento, vou passar aqui para vocês de maneira resumida, tá? O que é um biodigestor? Basicamente, é um local, tá? É um local onde a biomassa ela sofre digestão por bactérias anaeróbicas. E dessa forma, gera um gás, tá? Por isso que a gente chama de biodigestor, tá? Vai ter uma digestão aí de maneira biológica que ocorre aí por meio de bactérias anaeróbicas, tá? Bom, quais são os elementos relevantes que estão ligados com os biodigestores, tá? Isso sabendo que são importantes aí nas áreas de construções rurais, tá? Bom, ele promove um saneamento rural, tá? A gente sabe que o saneamento é algo muito discutido aí, principalmente ao longo dos últimos anos. Isso é muito importante e tem sim que ser discutido, tem sim que ser implantado e buscado novas maneiras dentro desse aspecto. E uma dessas formas é o biodigestor. Então, ele promove aí esse saneamento rural. Isso é um ponto muito positivo. Bom, além disso, previne a poluição. Por quê? Porque pega aquela biomassa e faz algo com ela, né? Faz acontecer essa digestão e gera
um gás. Bom, além disso, esse biodigestor faz com que aconteça a conservação de recursos hídricos, tá? É importante ter conservação, preservação de recurso hídrico? Por quê? A gente sabe que os recursos hídricos, por exemplo, os rios, lagos, né, são elementos, né, água, né, são elementos aí que tende a ser utilizado e ser, infelizmente, muitas vezes desgastados e às vezes até acaba isso aí em algumas regiões, né? Então, a gente precisa ter esse senso de conservação de recurso hídrico, assim como um senso de prevenção de poluição e promover aí a questão de saneamento. Claro que não só no meio rural, mas também em outros meios. Aqui a gente está frisando só porque nós estamos em construções rurais, tá? Bom, nós temos também uma segunda inovação que eu trago para vocês dentro da área de construções rurais, que é a questão do curral anti-estresse. Bom, mas o que seria esse curral anti-estresse, né? E além disso, quais são as características principais? Bom, curral anti-estresse é um local para evitar o estresse dos animais dentro de um curral, tá? Basicamente, o que acontece ali, né? Quais as principais características? Basicamente, facilita o manejo, tá? Existe essa facilidade. Além disso, evita agressões entre os animais, tá? E outros problemas, até por isso ligado ao anti-estresse, né? Essa nomenclatura. Nós temos aí também a redução reduz a perda de peso, né? Isso principalmente ligado aí à questão dos bovinos, tá, pessoal? E evita escoriações aí nos animais, que é a questão de machucar e também poderia, de certa forma, estar atrelada aí às agressões. Bom, eu trago aqui para vocês, então, um vídeo, né, um vídeo rápido aí para vocês verem como que funciona essa questão do centro de manejo de baixo estresse, tá? Então vocês vão conseguir ver nesse vídeo questão, por exemplo, do desenvolvimento, né? Como que acontece isso, como que é planejado isso aqui, né? Como que foi planejado, por que ele é feito dessa forma, a gente consegue ver exatamente nessa figura as divisões, né? Como que é feito a rotação, o manejo, né? Do que a gente chama de baixo estresse para esses animais, como eu disse, voltado aí para os bovinos. Então, tudo isso vocês vão conseguir ver nesse vídeo. Isso é importante ressaltar aqui, fazer uma ligação nesse vídeo com a parte lá do planejamento. Lembra que eu falei para vocês questão do planejamento, onde a gente tem uma parte aqui que é coberta, mas nós também sabemos que os animais saem daqui, né? Eles fazem essa rotação, eles não ficam só em área coberta, como eu comentei que acontecia, por exemplo, nos aviários ou com a criação e instalações de suínos, pelo menos na maior parte do tempo, tá? Então, é muito importante que vocês vejam, prestem atenção e tentem linkar esse vídeo, a imagem que vocês vão ver, o vídeo que vocês vão estar vendo aqui ao longo do tempo, tentem linkar tudo isso com os elementos que a gente viu nas 8 aulas aí e também com os elementos de aula de revisão, tá? Então, isso é muito importante. Dê uma olhada nesse vídeo aí e já a gente retoma aí com a continuação da aula. Manejar o rebanho de forma mais adequada, com eficiência e baixo estresse. Esta é a proposta do novo Centro de Manejo da Embrapa Gado de Corte. É o primeiro curral operante da unidade que leva em conta o bem-estar dos animais. Ele foi projetado para manejar até 200 bovinos e dar mais segurança aos trabalhadores. Seu desenho circular é para que os animais tenham o menor estresse possível durante o manejo. A nova estrutura possui 600 metros quadrados. As paredes são fechadas para que os animais não se distraiam e caminhem sem esforço até o tronco de contenção. Abriga seringa, troncos, balança, apartador e embarcador. Possui 5 mangas de apoio, 2 corredores, divisões, cercas, 17 porteiras em aço, esteios e vigas em concreto. Como se vê, as plataformas e escadas possuem corrimão e guarda-corpo, atendendo normas para maior segurança e conforto durante o manejo. A cobertura é de telha branca antitérmica com calhas e condutores para captação de água da chuva, evitando o acúmulo de lama no curral. A água armazenada será utilizada tanto pelos animais
quanto para a limpeza do local. Esse é o tipo de investimento que se paga a longo prazo. Primeiro, pela redução da mão de obra, né, necessidade menor de pessoas trabalhando no curral, a redução também do estresse dos animais, diminuindo injúrias, né, problemas de animais machucados e mesmo de perda de peso devido ao estresse do manejo, tá? E um bem-estar geral mesmo dos manejadores, né, das pessoas que estão trabalhando também, né, fazendo com que então esse investimento se pague a longo prazo. O projeto foi executado pela Currais Itabira, do Espírito Santo, e custou cerca de R$400 mil. A Embrapa contou com a ajuda de parceiros como a Marfrig e a fabricante de troncos Beckenhauser. Para nós é muito importante estabelecer essas parcerias com a iniciativa privada, como essa que nos ajudou a montar esse centro de manejo, como as empresas Beckenhauser, a empresa Marfrig, e também deixar as portas abertas para que outros projetos, nossos projetos de pesquisa sejam também estimulados para que a gente consiga, através dessas parcerias, também difundir as nossas tecnologias. A Embrapa Gado de Corte tem a honra de ter participado da história da pecuária desde o início dos anos 70, desenvolvendo tecnologias nas mais diversas áreas. No entanto, na área de bem-estar animal, é pela primeira vez que estamos inaugurando um curral como esse, que já está sendo utilizado por grande parte dos produtores de gado de corte no Brasil. Pretendemos avançar ainda mais, construindo plantas como essa em outras áreas de manejo e contamos com a parceria do setor privado para que nos ajude a cumprir cada vez melhor a nossa missão, contribuir para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Perfeito, gente. Bom, conseguiram analisar, fazer essa analogia, relacionar tudo aquilo que eu comentei com vocês? Eu espero que sim, tá? Espero que sim, isso é muito importante. Bom, continuando aí nos assuntos, né, nos tópicos, nos elementos que trazem inovação na área das construções rurais, nós temos aí a avicultura colonial. Bom, o que seria isso? Tá? Vamos lá. A avicultura colonial basicamente é uma alternativa, uma forma aí, né, para diversificação e também para incremento da renda numa perspectiva sustentável. Então, novamente, a gente traz novamente sustentabilidade aqui. Então, lembra que eu falei que é um tema muito importante, vem sendo estudado muito ao longo dos anos e de fato deve, né? Nós precisamos ter e viver, incentivar um mundo mais sustentável e aqui a avicultura colonial é um desses exemplos, que traz a sustentabilidade numa perspectiva diferente, mas ainda assim como uma inovação. Bom, temos também um outro ponto, outro elemento que eu trago para vocês, que é a captação da água de chuva. Bom, o que é captação da água de chuva? Onde que a gente armazena essa água de chuva? Por que é importante, né? Antes de mais nada, antes da gente jogar lá para o meio de construção rural, eu vou tentar trazer para vocês, talvez numa forma, num modo de ver mais comum, né? Isso para edificações urbanas, por exemplo, em casas, né? Casas, sobrados, edificação ali unifamiliares, né? Então, residências, por exemplo. Bom, o que a gente consegue ver ou entender como captação de água de chuva? Pessoal, muitas residências têm essa captação, né? Que é o quê? É pegar essa água que cai lá na cobertura, cai na edificação e direcionar ela por meio de tubulações, de coletores verticais, coletores horizontais. Sempre que eu digo esses coletores, estou falando de tubulação, de cano, PVC, tá? Então a gente vai estar direcionando isso até o que a gente chama de cisterna, tá? Numa edificação comum aí, qual é a finalidade? Por que a gente vai usar, por exemplo, a água da chuva, né? Por que é importante a gente pegar essa água da chuva e guardar numa cisterna? O que é uma cisterna? Cisterna basicamente é um reservatório de água, como se fosse uma caixa d'água. Mas, normalmente, ela é enterrada, né? Pode ser ou não, mas normalmente é enterrada ali e é chamada de cisterna, porque ela tem essa finalidade de captar água da chuva e reservar. Então, é um reservatório, tá? Com as mesmas... com parâmetros parecidos ali, lembra bastante uma caixa d'água, por exemplo, para facilitar a vida de vocês, tá? Bom,
Por que que é importante a gente fazer isso? Por dois motivos, né? Primeiro, pela questão sustentável, mais uma vez aparecendo aí, né? A gente não vai ficar pegando água da torneira, água potável, água que vem da rua, por exemplo, rede pública, por exemplo. A gente não vai pegar isso e ficar usando, né? Ah, vou lavar um carro, vou aguar uma planta, vou lavar uma calçada, vou lavar a roupa, né? E ficar usando água limpa ali toda hora e gastando, né? Isso não tem a ver só com questão de custo, de gasto, né, na conta de água, mas tem a ver com questão social, com questão sustentável, de evitar isso. Isso deve ser evitado. E uma das formas é tendo essa cisterna, né, investindo nesse sistema de captação da água da chuva para utilização nesses exemplos que eu dei para vocês, né, como questão de lavar calçada, né, lavar um carro, entre outros fatores, né, fazer isso ser direcionado para uma torneira de jardim, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Então, é importante a gente ter essa cisterna, né, sempre que possível, e claro, ter os devidos cuidados de dimensionamento e de execução, não só jogar uma tubulação e pegar uma caixa d'água e enterrar e jogar lá, não. É ter os devidos cuidados, tá? E fazer isso sempre com esse pensamento. Isso, pessoal, também tem uma relação com as construções rurais. Então, captação da água de chuva, ela pode ser realizada em telhados de diferentes tipos de edificações. Por que eu trouxe as edificações de áreas urbanas? Para facilitar o entendimento da gente. Mas isso acontece também em meio rural, certo? E, basicamente, como eu disse, essas cisternas, esses recipientes, esses reservatórios aí, que recebem a captação da água de chuva, têm a função de armazenar essa água, olha lá, com o nome de cisterna, ou outro tipo de reservatório. Esse outro tipo de reservatório poderia ser, por exemplo, uma caixa d'água, tá? Mas usualmente são as cisternas, para que todos entendam. Bom, estufas agrícolas, outro tipo de elemento de inovação na área da construção rural. As estufas agrícolas, basicamente, então, o que são elas, tá? São estruturas capazes de criar um ambiente mais protegido para o cultivo de diversas plantas, tá? Então, basicamente, estufa agrícola é isso, tem o seu fator potencial aí sustentável, e a gente sempre vai estar retomando isso, por quê? Devido à sua importância, tá? A gente não pode cansar de ficar trazendo e falando da importância do sustentável, do ser sustentável, do buscar aplicar essa sustentabilidade, né? Sempre focando aí no meio ambiente. Isso não pode ser diferente para as construções rurais, até porque essas construções rurais estão exatamente neste meio ambiente, né? Então a gente precisa ter talvez até um cuidado maior. Bom, outra inovação aí na área das construções rurais é a hidroponia. O que é hidroponia? Hidro lembra água, né? Tá, mas o que é hidroponia? Bom, hidroponia, dentro de um aspecto de inovação na área de construção rural, basicamente é um modo de produzir plantas em uma solução nutritiva, sem contato com o solo, tá? Então não é aquela forma comum que a gente pensa em campo, né? Ah, falou rural, já pensa em solo, em terra, em plantar no chão, tá? Não, então quando a gente fala em hidroponia, a gente muda um pouco esse conceito, aliás, muda bastante esse conceito, mas ainda assim a gente está falando em um meio rural, tá? Ainda assim a gente está falando em inovação nas áreas de construções rurais, tá? Só que não diretamente do solo, então é uma coisa bem interessante, né? A gente pensa em rural, já pensa em solo, mas nessa situação talvez é uma das inovações mais importantes que eu trago para vocês por conta desse contraponto aí, né? De ideias. Bom, a hidroponia, basicamente a gente pode falar que são fatores relevantes ligados à hidroponia, tá? O que a gente precisa levar em consideração? As condições de nutrição, por quê? Porque a gente sabe que o solo, por si só, ele fornece ali nutrientes, né, de uma forma ou de outra, menos ou mais, mas fornece nutrientes para as plantas. Mas quando a gente não tem essa planta diretamente no solo, obviamente eu não vou ter essa nutrição direta, né? Então eu preciso criar outras condições para nutrir essa planta, senão ela vai morrer, né? Obviamente. Quando eu disse, pessoal, só abrindo um parênteses aqui, que a nutrição ela é menos ou mais fornecida pelo solo, eu quero dizer que o solo ele pode ser mais nutritivo ou menos. Existem formas de aumentar essa quantidade de nutrientes
do solo, né? A gente não vai entrar em detalhes nem sobre como, mas existem materiais, né? Existem elementos próprios para isso, e é importante a gente frisar isso aqui, tá? O solo ele pode sim se tornar mais nutritivo com a ajuda de elementos próprios, tá? Mas se a gente não tem uma planta direto no solo, isso é difícil, né? Não tem como aumentar, não precisa, não tem essa necessidade de aumentar os índices de nutrição de um solo se a planta não está lá. Mas ao mesmo tempo a minha planta precisa de nutrição. Por isso que eu preciso pensar muito nas condições de nutrição. Como que eu vou nutrir a minha planta para que ela cresça, para que ela se desenvolva, né, se eu não estou no solo? Então, por isso que eu preciso pensar nisso, tá? Isso é um fator importantíssimo. Outra coisa é a questão de iluminação e temperatura. Por quê? Se eu estou diretamente no solo, né, eu tenho todos esses fatores ali muito mais fácil. Agora, se eu estou dentro da hidroponia, que é um modo de produção de plantas em solução nutritiva sem contato com o solo, né, então eu preciso do quê? Eu preciso criar condições de nutrição, de iluminação e de temperatura adequadas ou muito similares ao que aconteceria se eu tivesse uma planta direto no solo, tá? Então eu preciso ter esse cuidado aí, senão o negócio não vai para frente. Bom, as plantas são desenvolvidas em locais fechados e controlados. Essa palavra controlados é muito importante, por quê? Porque essa questão de controle envolve tecnologia, a gente já falou bastante sobre isso, mas envolve também todos os elementos voltados a fatores relevantes, que são condições de nutrição, iluminação e temperatura. Eu preciso ter controle disso para fazer com que essa planta, com que essa inovação ela vá para frente, ela seja realmente uma forma interessante de pensar e de se agir no meio rural, né, nas soluções rurais. Bom, então, esse controle no sentido de que eu não posso ter uma temperatura muito elevada ou muito baixa. Eu preciso ter uma média de temperatura, isso de acordo com cada planta que eu tenho ali. Então, esse cuidado eu preciso ter, tá? Assim como iluminação, né? Será que todo tipo de planta eu preciso colocar direto no sol para ela nutrir ou para ela se desenvolver? Ou será que todas as plantas eu preciso colocar na sombra para acontecer o mesmo? Não. A gente sabe que cada planta é uma planta e cada uma precisa tem as suas necessidades, o seu tipo vai determinar, né, a quantidade de temperatura, a temperatura ou a quantidade de nutriente necessário, ou se ela tem que estar mais no sol ou mais na sombra, ou em qual época ela vai se desenvolver ou não, tá? Então, o controle aqui tem que ser muito bem elaborado, muito bem cuidado, por quê? Porque quando a gente está plantando um elemento, uma planta ali no solo, é muito mais fácil de se ter esse controle do que numa situação de hidroponia. Porém, isso não é um motivo para não se executar ou para não desenvolver ainda mais essa inovação. Muito pelo contrário, né? É muito importante que a gente aprimore, que conhecimentos, que estudos acerca disso seja feito, né, para essa relação e para o desenvolvimento e aprimoramento ainda mais da hidroponia, certo? Bom, pastejo rotacionado. O que é isso, né? O que é esse pastejo rotacionado? Rotacionado a gente já vai lembrando de rotação, qual que é a importância disso, por que isso é importante e por que isso é considerado uma inovação na área de construção rural, tá? Então, esse pastejo rotacionado nada mais é que um sistema baseado na divisão da área do pastejo, ou em 3, né, ou em mais piquetes, tá? Mais áreas ali que são submetidas a períodos alternados, tá? Ou sim ou não, isso vai se alternando, de pastejo e de descanso, tá? Ora, um determinado momento está tendo pastejo, em outro momento esses animais ali estão descansando. Então, tem essa questão de momentos alternados, né, de períodos alternados no sentido de pastejo e descanso, tá? Por que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, que vai falar sobre 7 dicas de sucesso de pastejo rotacionado. Os principais, esse tempo aqui que aparece é o principal foco do vídeo. Mas eu recomendo, super recomendo que vocês peguem o link disso aqui, desse vídeo, e vejam por completo, tá? É um vídeo muito interessante, que traz bastante informação sobre essa inovação que a gente chama de pastejo rotacionado. Vamos ver esse vídeo comigo? Não, vou continuar.
Certo, pessoal? Então, espero que tenham conseguido atrelar aí os conhecimentos do que foi dito com o que vocês acabaram de ver. Trago para vocês também uma outra inovação na área das construções rurais, que é o quê? São as barragens subterrâneas, né? Mas o que é isso? Basicamente, barragem subterrânea é um barramento, tá? Barramento, tá? A gente vai barrar algo, segurar algo, tá? Esse algo é feito em leitos de água, que vai utilizar mantas. Por quê? Para segurar e impermeabilizar essa região, para barrar mesmo, tá? Isso aqui é muito usual aonde? Em solos semiáridos, tá? Então, na região Nordeste, lá é bastante usual, tá? E é algo que precisa de bastante estudo ainda. Por quê? Porque nessas regiões de solos semiáridos, isso é extremamente importante, tá? Então, nós precisamos ter bastante estudo ainda acerca dessa inovação, que eu considero uma das mais importantes aqui dentro das que eu trouxe e que eu estou trazendo para vocês. Então, trago para vocês mais um vídeo aí. Esse vídeo vai estar explicando certinho sobre questão de barragem subterrânea, tá? E que vai estar falando disso exatamente na região que eu comentei com vocês agora, tá? Que é voltado aí ao sertão. Então, deem uma olhada, vocês vão ver que é bastante interessante e que realmente vale a pena maiores estudos acerca desse tipo de barragem. Vamos lá? Ok, voltando em 3, 2, 1... Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham conseguido aí analisar e relacionar, atrelar o vídeo com o que foi dito, tá? E claro, sempre buscando aí maiores detalhes aí, tanto nas apostilas, materiais complementares e também fora disso. É sempre muito importante que a gente busque mais e mais conhecimento. Bom, temos também rotação de culturas. O que é essa rotação de cultura e por que ela é uma inovação na área de construção rural, né? Basicamente, a rotação de culturas é um sistema que consiste aí em alternar anualmente, ano a ano, espécies vegetais numa mesma área agrícola, tá? Essas espécies que são escolhidas, né, devem ter ao mesmo tempo propósitos comerciais e de recuperação de solo, tá? Ou seja, eu preciso pensar em comercial? Preciso. Mas eu preciso mais ainda pensar na recuperação do solo. Porque se eu não pensar, eu não vou ter de novo esse propósito comercial. Tá? Então, isso é bastante importante. Certo, pessoal? Essas são algumas das inovações que eu trouxe para vocês. Lembrando que são apenas alguns exemplos. Eu recomendo fortemente que vocês busquem outros atrelados a esses, tá? Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Espero que a gente se veja numa próxima oportunidade. E aqui estão meus contatos. Caso tenha alguma dúvida, eu fico sempre à disposição. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.